eu me chamo Lucas Lamarck e hoje eu vou apresentar o meu modelo didático, né, da atividade de biologia molecular referente à regulação gênica. E eu fiquei com a parte de eucariotos, então eu escolhi o splice alternativo para a gente trabalhar. Então, a regulação no caso dos eucariotos, ela é algo bem complexo, sabe? Bem complicado. E aí o nosso foco aqui, ele vai ser somente a regulação pós-transcricional, ou seja, a que ocorre após, né, a transcrição do DNA, e aí vai surgir uma cópia de gene, ali, uma cópia do DNA num rascunho de RNA, que é conhecido aí também como transcrito primário ou pré-mRNA, certo? Tá confuso, tá enrolado, mas foi só uma introdução para vocês entenderem. Esse transcrito primário que eu falei, ele possui exons, que são regiões codificantes que vão formar a proteína, mas ele também possui os introns, que são regiões não codificantes que vão ser cortadas. E aí, além disso, né, como é que a gente identifica um pré-mRNA ou um transcrito primário? Como eu falei, ele tem os exons, ele tem os introns, mas ele não vai ter o cap5 nem a cauda poliar, né? Então, para ficar melhor de vocês entenderem tudo que eu falei, né, de vocês visualizarem, eu escolhi fazer o meu modelo didático aqui com pecinhas de Lego, certo? Então, como vocês podem ver, o de azul tem a letra E de exon e o verdinho é a letra I de intron. Então, o exon vai ser a região codificante, que vai gerar proteína, e o I vai ser, vão ser as regiões não codificantes, que vão ser cortadas. Mas aí, antes de haver esse corte, né, essa remoção dos introns, como é que funciona? Eu vou primeiro explicar para vocês e depois eu mostro. E aí, como é que funciona? Vocês lembram que eu falei que é um RNA que ainda não foi maturado, né? Para amadurecer esse RNA, a célula ela vai realizar o splicing, certo? E esse processo ele vai ser mediado por um complexo gigante chamado spliceossomo. Que ele vai ser composto por pequenas ribonucleoproteínas nucleares. E aí, como é que a gente pode simular a ação do spliceossomo removendo um intron, né? Um splicing normal? O spliceossomo ele vai atuar como uma tesoura molecular, se é que a gente pode dizer, e ele vai identificar e remover os introns, né? Ligando os exons remanescentes. Isso aí vai gerar um RNA mensageiro ou um mRNA maduro, prontinho para tradução, certo? Mas onde é que está a sacada aí, né? Isso foi o splice normal. E o splice alternativo, como é que ele funciona? O splice alternativo, em vez de usar todos os exons na mesma ordem, o splice alternativo ele permite que o spliceossomo escolha quais exons excluir ou excluir do mRNA final. Então, para ficar melhor de vocês entenderem, isso aqui é um transcrito primário, que a gente vê os exons, né, de azul aqui, e os introns aqui de verde. Quando ocorre o splicing, vai ficar mais ou menos assim. No splicing normal ficaria assim, ó, só os exons, certo? Tudo letrinha E. Mas o splice alternativo, para que todos os exons não fiquem na mesma ordem, ele escolhe quais ele vai usar e quais ele vai excluir, certo? E aí, como é possível observar no modelo, graças a um único pré-mRNA, né, graças a um único transcrito primário, a gente pode formar, por exemplo, mRNA proteína A, né, com a combinação de alguns exons, ou o mRNA proteína B, que é a recombinação de vários exons, certo? Só que de forma diferente. Então aqui a gente tem uma proteína A, uma proteína B, formada aí por exons, só que em rearranjo, né? E esse dinamismo só é possível graças ao splice alternativo. Certo, a gente entendeu o que é o splice normal e o que é o splice alternativo, mas afinal, qual é a importância disso no nosso corpo, no nosso gene, né? A importância biológica de fato. Então, por que essa regulação ela acaba sendo vital para a gente? Ela resolve um problema biológico, que é o fato do nosso genoma humano ele ter um número limitado de genes, certo? Mas aí é preciso dezenas de milhares de proteínas diferentes. A gente tem muita proteína para pouco aminoácido. E aí, o splice alternativo ele entra como um mecanismo de economia e versatilidade. Ele permite que um único gene, certo? Codifique múltiplas proteínas, né, isoformes, as que são isoformes. E aí, ó, é a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então,
Então a gente pode dizer que, sem isso, nosso código genético ele teria que ser vastamente maior e com gasto energético que seria insustentável para o nosso corpo, certo? Só para ficar melhor de vocês entenderem, né? Essa regulação ela é específica de eucariotos. Então, por exemplo, a gente tem o gene alfa-tropomiosina, que pode ter um arranjo de exons que funciona tanto no tecido muscular, mas outro arranjo completamente diferente que funciona nas células cerebrais. Mais uma vez foi o exemplo que eu dei, né? Então, digamos que esse arranjo de exons funcione no tecido muscular e esse aqui funcione nas células cerebrais, certo? São células diferentes, mas que usam os mesmos exons com arranjo diferente. Novamente, só é possível graças ao splice alternativo. Ou seja, o organismo ele modula o splice alternativo de acordo com a necessidade específica da célula ou tecido, controlando especificamente, né, precisamente a produção proteica após a transcrição, justamente por conta daquela economia, né? Então ele vai ver o que está precisando e vai produzir aquela proteína específica. Bom, então em resumo, o splice alternativo ele é uma forma eficiente de regulação pós-transcricional em eucariotos, que permite a multiplicação da informação genética, né, a versatilidade, através da edição inteligente de pré-mRNA, né, pré-RNA mensageiro ou transcrito primário. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender direitinho, né, que estão eles. Obrigado pela atenção.